Olá, sejam bem-vindos à última videoaula do conteúdo de resistência e cisalhamento dos solos. Nessa videoaula falaremos sobre a resistência não drenada das argilas. E para isso conversaremos um pouco sobre o ensaio UU, sobre o ensaio de palheta e algumas correlações para a obtenção desse parâmetro. O ensaio UU, que é o ensaio não adensado e não drenado, ele tem um principal comportamento, ter a sua torneira fechada, suas válvulas lá de escape fechadas durante todo o processo do ensaio. Então este ensaio não é nem adensado e nem é permitida a dissipação das poropressões durante o processo de ruptura. Ou seja, esse material, esse solo que está sendo ensaiado, ele vai ser independente da tensão confinante aplicada. Certo? Por quê? Porque se eu não adenso esse material, quando eu aplico sigma 3 na amostra, essa amostra não vai incorporar essa nova memória de carga. Se durante o processo de ruptura eu não permito a drenagem do material, ele também não vai ganhar resistência durante o carregamento da amostra. Tá? Então toda a resistência desse material depende das tensões efetivas que esse material tinha lá no campo. E a memória de carga que ele tinha lá no campo. Então esse solo vem com essas características de campo e eu coloco ele no ensaio e rompo ele de forma rápida, sem drenagem, tá? Em termos de tensão total. Então a resistência do ensaio U vai ser independente da tensão confinante, ou seja, todos os círculos de Mohr vão ser do mesmo tamanho. O círculo de Mohr, o sigma D gerado na ruptura, vai ser função, então, dessas características que o material trouxe lá do campo. E todos os outros círculos vão avançar com o mesmo tamanho para frente. Vão avançar apenas com a poropressão em função da confinante colocada. Antes de falar um pouco mais do ensaio, vamos falar um pouco do efeito da amostragem em um CP, um corpo de prova que eu estou levando lá para ser ensaiado. Então imagine vocês que uma amostra lá no campo, ela vai ter a sua tensão vertical aplicada. Então aqui eu estou exemplificando uma amostra coletada numa cota -5. Tá? Essa amostra vai estar sujeita a uma tensão vertical de 80 kPa, uma tensão horizontal de 62 kPa e, obviamente, geralmente a gente não conversa muito sobre o sigma 2, mas ele está atuando na amostra. Então eu vou ter aqui as tensões horizontais, tanto do sigma 3 como sigma 2, como o 62 aqui representando a tensão horizontal e a tensão vertical como 80. Tá? Imaginem vocês que este corpo de prova, que tem esse estado de tensão, eu vou cravar um tubo Shelby aqui e vou remover este material dentro do solo. Então todo esse estado de tensões proposto, que esse solo tinha lá no subsolo, ele vai tender a zero de uma hora para outra. Correto? E o que se diz, que pode ser considerado como comportamento que essa amostra vai ter? Essa amostra vai ter, no lugar dessas tensões principais, uma tensão chamada octaédrica. Tá? Isso é válido porque o material está aí dentro de um comportamento próximo a um regime elástico, então eu posso considerar que essas tensões verticais e horizontais vão se transformar em uma tensão octaédrica de igual valor em todos os seus planos principais. Tá? E que tensão octaédrica é essa? É a média dessas três tensões, a sigma 1, a sigma 3 e o sigma 2. Então, nesse meu corpo de prova aqui, se eu considerar que a minha cota -2 está ao nível d'água e ela está na cota -5, a minha poropressão nesse ponto é 30 kPa. Tá? Então, se eu pegar a tensão vertical, a efetiva principal é 80 menos 30, 50. A horizontal principal vai ser 62 menos 30, 32. Então, tanto no sigma 2 quanto no sigma 3. A média desses três valores
seria uma tensão octaédrica de 38 kPa, certo? Uma tensão octaédrica é 38 kPa, né? E a minha tensão total é nula, né? Porque quando eu tirei essa amostra aqui do meu estado de tensões, a tensão total nela foi para zero. Então, se a tensão total foi para zero e eu tenho 38 kPa efetivo de octaédrica, a minha poropressão, para compensar, tem que ser menos 38 kPa, porque a tensão total é igual à tensão efetiva mais a poropressão. Então, para compensar, ela vai ser menos 38 kPa. Ou seja, eu terei sucção lá dentro do meu corpo de prova, eu terei uma tensão negativa dentro desse material. Então, esse material que lá no campo ele tinha 30 kPa de poropressão positiva, quando eu tiro ele dentro do solo e eu zero as tensões totais, esse material, como não tem uma facilidade de drenagem, ele vai ficar com uma tensão, uma poropressão, perdão, negativa dentro do corpo de prova. E uma tensão principal octaédrica, como nós conversamos. Então agora esse estado de 80 e 62 vai para 38, 38, 38. Em todas as direções eu tenho 38 de tensão efetiva, que é o que o meu corpo de prova sente nos grãos, e menos 38 de sucção. Então esse material vai guardar essa tensão efetiva lá do campo. Quando eu levo para o laboratório, o que acontece? O círculo de Mohr para as tensões efetivas é único para este ensaio. Ele é função desta condição de campo que ele trouxe. Então imaginem vocês, esse corpo de prova que tinha 38 kPa de tensão efetiva e menos 38 de poropressão, eu não vou adensar ele, eu vou botar ele lá na minha câmara triaxial e vou colocar um σ3 impedindo a drenagem. Quando eu colocar esse σ3, nós sabemos que toda a carga vai primeiro para a água, né? Então, por exemplo, se eu colocar 100 kPa de σ3, eu tenho 38 dentro do corpo de prova, coloquei 100, eu estou então com uma poropressão positiva agora de 62 kPa. A minha tensão efetiva é quanto? Bom, vai ser o 100, né, a tensão total lá que eu coloquei de σ3, 100 menos a poropressão de 62 positivo. Ou seja, eu tenho 38 kPa de tensão efetiva. Coincidentemente, os 38 kPa que eu tinha lá no campo, que eu trouxe, né, e essa condição octaédrica se formou lá no meu corpo de prova depois de desconfinado. E para qual tensão, qual o círculo que vai ser, quando ocorrer a ruptura, este material vai romper pensando numa tensão efetiva de 38 kPa. Lembre, né, que a resistência do material é a função direta da sua tensão efetiva. É ela que governa o comportamento de resistência do solo. Tá? Bom, digamos que eu coloque agora 150 kPa, aumente a tensão confinante. O que se esperaria no ensaio CU, por exemplo? Que o círculo fosse maior. Mas no ensaio CU, vocês adensariam para 150. Aqui nós não adensamos. Então eu coloco 150, o 150 vai todo para a água, em forma de tensão total. Então vai ser 150 menos os 38 que esse corpo de prova tinha, 112 kPa. E a tensão efetiva vai ser o quê? A total, né, que é o meu 150, menos a minha poropressão, que é 112, ou seja, os mesmos 38 kPa. Então, quando eu for fazer o meu ensaio o círculo vai ser função desta tensão efetiva que esse material tinha lá em campo, dessa poropressão negativa que esse material tinha lá no campo depois da amostragem. Ok? Então vamos imaginar que os círculos de ruptura do ensaio U. Vamos esquecer um pouco esse círculo azul, vamos nos concentrar só nos círculos vermelhos. Então, esses dois círculos aqui, ó, de linha cheia, são os círculos que vocês veriam colocando aqui o 100 e o 150 kPa, certo?
Por quê? Porque o ensaio U é um ensaio não drenado. Então, toda a sua trajetória, todos os seus parâmetros são dados em termo de tensão total. Então, se o círculo independe da tensão confinante, ele vai romper sempre com o mesmo tamanho. O círculo U ele tem sempre o mesmo raio. Se eu botar 100, ele vai ter este raio. Se eu botar 150, a poropressão vai ser maior. Então, o círculo vai só se deslocar aqui para frente. O círculo vai se deslocando para frente e eu nunca vou ter círculos com raios diferentes. Então, a envoltória de ruptura vai ser uma linha reta horizontal que passa por cima desses círculos. E por que esse raio é constante? Porque eu acabei de falar para vocês que quem governa o comportamento de ruptura desse solo vai ser essa tensão efetiva que o material tinha lá no campo. Então, se vocês forem traçar um círculo hipotético referente a essa tensão efetiva de campo, vocês teriam um círculo em termos de tensão efetiva. E as poropressões que estão sendo medidas lá no ensaio seriam a diferença desse círculo hipotético efetivo, tá? Menos esse círculo de tensão total. Então, esses valores de U aqui que vocês mediriam lá no ensaio seriam a subtração desse círculo efetivo referente a essa tensão octaédrica efetiva lá do campo e, em função aqui, dependendo do sigma 3 que eu colocasse lá, esse círculo ia ganhar essa poropressão e se deslocar para frente, certo? Só que, mais uma vez, gente, o círculo que sai do ensaio U é um círculo em termos de tensão total. Seriam esses dois círculos aqui, ó, o A e o B. Mas eu sei que esse material rompe em função de uma tensão efetiva. Então, na verdade, é como se eu tivesse um círculo mestre do ensaio U, que seria esse círculo em função lá da tensão efetiva do campo. E com todos os outros círculos, em função de um valor de confinante que eu colocar, são fruto deste raio, deste círculo mestre, certo? Mas ele é um círculo hipotético, vocês não vão medir ele lá no ensaio U, ok? Esse círculo azul, então, ele seria um círculo que representa um ensaio de compressão simples, ou seja, um ensaio onde a tensão confinante é igual a zero. Então, ele também daria um valor próximo aí obtido no ensaio U, e o seu círculo sairia, né, lá de uma tensão sigma 3 igual a zero, porque eu não tenho confinamento. A sua tensão cisaliante máxima também seria o raio do círculo, e esse círculo romperia em função da sua característica de tensões efetivas que ele tem lá no campo, assim como os ensaios do U, né, que a única diferença é que tem a tensão confinante e vai tudo para a poropressão. Então esse é o comportamento do ensaio U. Né? Eu tenho círculos em termos de tensão total, eu tenho esse círculo hipotético que acontece, né, em função dessa tensão efetiva. O material ele nos dá parâmetros em termos de tensão total, porque está rompendo lá com poropressão e com tensão efetiva durante a ruptura, mas com certeza quem governa, quem dá esse tamanho, esse sigma D, esse raio do círculo, é esta tensão efetiva lá do campo. Ok? Nós falamos de resistência no drenado das argilas, né? Nós falamos do comportamento de outros ensaios para argilas, né? Tanto drenado quanto não drenados. Então, por exemplo, o ensaio CD e o ensaio UU nos permitem avaliar a resistência das argilas em função de diferentes valores de tensão efetiva. Por quê? Porque ambos os ensaios são adensados na sua primeira etapa. Então, eu consigo dar novas características, novos estados de tensões para esse material, novas memórias de carga, de forma que ele vai mostrar valores de resistência distintos à medida que eu vou aumentando a tensão confinante. Já o ensaio U, como eu falei agora há pouco, ele independe da confinante colocada, ele é a função das características do solo em campo. E uma ruptura rápida, ou seja, eu carrego o material e ele rompe. Então percebam que é importante isso. Ó. O solo vai romper em função das tensões efetivas que ele tem no campo, sem adensar,
carregado de forma rápida. E isso é uma característica muito importante e bastante utilizada para projetos em aterros subsolos moles. Por quê? Quando eu projeto um aterro subsolo mole, é justamente essa resistência que eu quero. O pessoal vai fazer o aterro aqui em poucas semanas, ou em alguns poucos meses, e esse material vai romper de forma muito rápida. Não vou dar tempo para o material ganhar tensão efetiva e etc. Então, o parâmetro de resistência não drenada é um parâmetro geralmente que interessa no engenheiro para projetar. Esse parâmetro a curto prazo, sem adensar o material. Então, o valor de resistência não drenada, que nós chamamos de SU, ele pode ser obtido tanto nos ensaios UU, a não tão comum em ensaio de compressão simples. Esse aqui dá até parâmetros que são muito dependentes das características do solo. O ensaio UU é mais utilizado, porém, por vezes é difícil coletar amostras. Esses solos são solos com pouquíssima capacidade de carga, geralmente, né? Solos bastante mole, com muita umidade. Então, por vezes é difícil coletar esse material em campo. Mas o que acontece quando eu não consigo coletar esse material em campo é eu partir para ensaios de campo. Aí eu posso determinar o SU através de ensaios de palheta, que é o ensaio mais fidedigno para a obtenção desse parâmetro. Posso obter indiretamente, ou seja, eu vou medir outras grandezas, mas posso obter o SU de forma indireta, com o ensaio SPT, que para solos argilosos não é o ideal, mas é possível, tem uma bibliografia vasta, né, que tem equações para obtenção desse parâmetro. O ensaio do cone, muito mais eficaz para essa obtenção, mesmo que indiretamente o equacionamento e a bibliografia sobre este tema de correlação de parâmetros do cone para a obtenção do SU já são bem mais robustas. Tá? E outros ensaios, como pressiômetro, dilatômetro, que também nos permitem, de forma indireta, obter o valor do SU. E, por fim, através de correlações com outros parâmetros, outras propriedades da argila, como o IP, por exemplo, que é muito utilizado. Então, se eu pegar o IP do solo, que vem lá dos limites de Atterberg, né, o limite de liquidez, o limite de plasticidade, o ensaio do Rollin e o ensaio do aparelho de Casagrande, eu pego esses parâmetros simplistas e conheço o IP. E conhecendo o IP, eu posso estimar o SU, por exemplo. Tá? Então, são essas as maneiras de se determinar esse parâmetro de resistência em campo. E esse parâmetro de resistência é utilizado, obviamente, para avaliar a estabilidade, né? Nós não termos aí, por exemplo, uma ruptura como da figura abaixo aqui, né? Então, geralmente, quando um aterro rompe, ele tem essa característica de um recalque na crista do aterro e uma elevação no pé, justamente porque esse material forma um volume que se desloca em relação ao outro, né, nessa superfície de ruptura circular. E quem segura essa superfície aqui, este volume, para não se movimentar, é justamente a resistência não drenada do solo, que impede, né, que esse material entre em movimento. Então, quando o conjunto aqui da força-peso, das cargas aplicadas no terreno, os momentos que tendem a fazer esse material se movimentar, eles superam a resistência de isolamento do solo, aí eu tenho a ruptura. Então eu preciso saber justamente qual é a resistência não drenada do solo para eu poder confrontar com a tensão cisaliante gerada através desses carregamentos e ver se eu vou ter uma ruptura ou não. Agora eu peço para vocês fazerem junto comigo um exercício de imaginação. Né? Nós vamos ter que comparar um comportamento do ensaio CU com o ensaio UU, para entender um parâmetro muito importante, que é a razão de resistência. Esse parâmetro é importantíssimo para entender o comportamento das argilas, inclusive para estimar a resistência desse material só com base das tensões que esse solo tem lá no campo. Então, como eu falei para vocês, né, eu posso
estimar o SU através do ensaio U, através do ensaio de paleta, ensaios de campo de forma indireta e através de correlações. E a razão de resistência também é uma ferramenta para eu estimar a resistência no drenado do solo apenas conhecendo as tensões efetivas em campo. Então, como o ensaio U, ele independe da tensão confinante, né, ele depende apenas da sua tensão de confinamento original que ele tem lá no subsolo, eu estou chamando dessa tensão do campo, essa tensão geostática efetiva desse solo em campo de sigma' zero. Tá? Se eu conservar essa pressão efetiva do material em campo, junto com a pressão neutra negativa desse material lá no campo, tá? Provocado pelo desconfinamento dessa amostra, esse material vai ter aquela tensão octaédrica que nós falamos e ele vai romper em função destas tensões. Essa é a característica do ensaio UU. Certo? Então, entendemos esse conceito. A argila, quando submetida a um ensaio UU, ela vai romper em função das características, dessas tensões efetivas lá do campo. Então, todos os círculos do U são iguais porque eles se remetem a essa história de tensões lá do campo. Quando eu faço o ensaio CU, a minha primeira fase do ensaio é adensar este material. E quando eu adenso o material, eu abro as torneiras e carrego esse solo e deixo as poropressões se dissiparem. Então esse material que tinha, por exemplo, a nossa tensão negativa lá de menos 68, nós vimos nos outros slides, ela cai para zero, porque eu adenso o material. E quando eu adenso esse material, eu dou uma nova tensão efetiva, uma nova memória de carga para este solo. Então, é como se eu pegasse esse solo, ao invés de pegar naquela profundidade, eu pegasse ele num ponto mais profundo. Então, na verdade, a diferença do ensaio CU para o UU difere apenas nessa fase de adensamento. Porque na fase de ruptura, é o mesmo solo, submetido ambos a um carregamento não drenado. Né? Então, o que acontece? Na verdade, cada ensaio UU, ele pode ser correlacionado, eu posso obter, na verdade, uma envoltória de SU correspondente àquela amostra, né, ensaiada no ensaio CU. Se eu colocar a tensão confinante no ensaio CU igual à memória de carga desse solo, é a mesma coisa que eu fiz fazer um ensaio UU com uma tensão confinante do material. Sabemos que o ensaio CU, se eu pegar uma amostra, por exemplo, normalmente densada, eu tenho uma envoltória que sai pela origem. Então, qualquer um daqueles círculos do ensaio CU, eu poderia traçar uma envoltória horizontal por eles e achar um SU correspondente. Né? Então, lembrando, né, eu estou colocando uma tensão efetiva correspondente, a tensão confinante correspondente à tensão efetiva da fase de adensamento. Então, eu posso dizer o quê? Eu posso fazer E, claro, quanto mais eu adenso esse material, maior vai ser o círculo do ensaio CU, né? Então, essa envoltória horizontal, ela vai estar mais acima, dependendo do tamanho desse círculo. Ou seja, a minha resistência não drenada obtida no ensaio CU, ela vai aumentar em função da tensão confinante. E é isso que eu chamo de razão de resistência. A razão de resistência é a relação dessa memória de carga efetiva que o círculo tem ao sair do adensamento e ele é rompido. Então, claro, quanto maior essa tensão efetiva, essa memória de carga, maior vai ser o meu SU correspondente. Então, a relação do ensaio normalmente adensado é com essa envoltória retilínea. Mas com ensaios de amostras pré-adensadas, vocês lembrem que a envoltória lá da pré-adensada tinha um intercepto coesivo e a envoltória era mais
curvilínea, né? Não era uma reta saindo da origem. Então, para os ensaios pré-adensados, eu tenho também uma razão de resistência distinta, porque o aumento do SU com a confinante vai ser diferente do aumento do SU com a confinante na condição normalmente densada. Lembre que as envoltórias elas eram, uma tinha coesão, outra não tinha, então elas são distintas, vão dar valores diferentes. E como é que elas são correlacionáveis? Através dessa equação, onde a razão de resistência para trechos pré-adensados é igual à razão de resistência para trechos normalmente adensados vezes o OCR vezes um parâmetro M. Tá? O parâmetro M, ele geralmente tem valores típicos aí em torno de 0,8. Mas tanto o M quanto a razão de resistência são características típicas de cada solo. Então vocês vão observar na literatura diversas propostas de razão de resistência e valores de M para diferentes tipos de solo, certo? E aí vocês vão escolher o que mais se adequa com o material que vocês estão trabalhando, né? Então, por exemplo, a literatura pode mostrar valores de razão de resistência M de argilas lá de Londres. Então, é mais ideal vocês buscarem valores típicos de argilas aqui do Brasil, né, com características mais semelhantes com o solo formado aqui para usar nessa estimativa de SU de vocês através dessas equações. Tá? Bom, quais são os fatores que influenciam, né, na resistência no drenado das argilas? Então, todos esses fatores que eu vou falar aqui, pessoal, cada ensaio vai ter uma interferência no valor de SU, várias características dessas interferem no valor do SU, mas nós temos várias maneiras de calcular o SU. Geralmente, quando o projetista vai fazer a estimativa do SU, ele não deve fazer apenas com um ensaio, né? Não deve jogar todas as fichas do ensaio de palheta, todas as fichas do ensaio U, ou todas as fichas do ensaio CU, e etc. Geralmente a gente coloca no papel todos os resultados de vários ensaios, geralmente um ensaio U associado com um ensaio de palheta, ou um resultado de cone, né? E aí eu consigo traçar um perfil de resistência, dessa argila ao longo da profundidade. E é assim que eu utilizo o parâmetro para projetar até os subsolos moles, por exemplo. Então eu não vou pegar um ensaio apenas para pegar um ponto e naquele ponto eu vou dizer que a camada inteira é representada por aquele ensaio. Não, eu vou pegar vários ensaios e tentar representar o que melhor se ajusta a toda aquela nuvem de pontos de valores de SU que eu tenho. Então, claro que muitos desses efeitos que a gente vai ver aqui que afetam o SU, num ensaio vai ser mais relevante, um outro vai ser menos relevante, e assim por diante. Quando eu fizer essa estatística de todos os valores, eu vou tentar obter um parâmetro mais ajustado e usar aquele parâmetro como parâmetro mestre para o meu projeto. Então, quando eu falo por exemplo, de ensaios de laboratório, né, que eu estou falando em valores na questão do U, a amostragem, né, que nos permite retirar o corpo de prova do solo e levar para o laboratório, o ensaio U é um dos ensaios mais afetados pela amostragem. Porque como eu não adenso o corpo de prova, ele depende muito dessa tensão efetiva que vem lá do campo. Aquela tensão octaédrica gerada, daquela pressão, daquela polopressão negativa que mantém aquele corpo de prova com aquela estrutura. Então eu vou ter um estado, por exemplo, também no campo anisotrópico. Por quê? Porque eu tenho lá uma tensão vertical maior do que as tensões horizontais, em função do K0 da amostra. E quando eu levo para o ensaio trexial, eu estou colocando uma tensão isotrópica. Então, no campo anisotrópica, no laboratório isotrópica, porque o σ3 atua de forma igualitária em todas as direções. Né? Se fosse só isso, até não teria tanto problema no corpo de prova. Eu até poderia considerar a amostra perfeita, mesmo com essa diferença do estado de tensões anisotrópico e isotrópico. Né? Porque, como eu falei, eu vou estar lá dentro do comportamento elástico, isso é até aceitável, não teria tanta modificação no corpo de prova. Mas o que mais prejudica esse material
são as perturbações durante o processo de amostragem. Então, eu tenho perturbações devido à cravação do amostrador. Eu vou perturbar a minha amostra quando eu cravo, eu amolgo a amostra naquela zona onde o tubo é cravado. Então, eu pego um tubo maior do que a minha amostra para que ela não seja, ao ser sacado lá a minha amostra, eu possa cortar essas bordas e evitar pegar uma zona amolgada. Ao retirar a amostra, se eu tiro a amostra através empurrando o solo do tubo, eu posso perturbar a amostra, mas aí eu posso cortar o tubo em fatias e tirar lá pelo processo proposto por LED, né? Colocar uma agulha de tricô e passar uma corda de violão na volta do tubo, aquele pedaço de tubo cortado, né? E retirar aquele pedaço da amostra. Isso geraria menos perturbação na amostra. Mas tudo isso, né? O manuseio do técnico lá, do laboratorista, mexendo na amostra, perturbam ela de qualquer jeito. E a moldagem de CP também. Eu pego essa amostra maior, boto lá no torno e começo a moldar, né, a modelar essa amostra para ela ter lá um diâmetro correspondente a uma altura de 2 vezes o diâmetro. Para moldar esse cilindro também vou manusear, vou amolgar, vou perturbar a amostra. Então tudo isso interfere na resistência no drenado da argila, né? Principalmente se eu tenho uma argila sensível. Eu vou dar uma puladinha de slide. Lembrem que sensibilidade é a relação da resistência indeformada desse solo, ou seja, se ele nunca tivesse nenhuma perturbação e eu rompesse ele, tá? E se eu amolgar esse material, se eu perturbar ele, se eu amassar esse solo e depois avaliar a resistência. Isso é sensibilidade do solo. Então, para argilas que têm um SU muito grande em relação à deformada, em relação à indeformada, eu vou ter materiais aí ultrassensíveis. Agora, quando a resistência indeformada e a deformada são, ou seja, a amostra não perde muita resistência quando perturbada, eu tenho materiais aí de baixa sensibilidade, ou média sensibilidade. Então, quanto mais sensível o material, mais ele vai ser influenciado pelo processo de amostragem. Um outro problema também que eu tenho é o processo de estocagem, ou seja, depois que eu tiro esse tubo lá do campo e levo lá para o laboratório com todo cuidado na caminhonete, passo parafina, coloco lá na câmara úmida, mas essa amostra de solo, ela está com aquela pressão negativa e por mais que o material seja argiloso e ele tenha uma baixa permeabilidade, eu perco cerca de 0 a 40% naquela poropressão negativa dentro do corpo de prova. Ela acaba se dissipando, porque as próprias partículas, com essa sucção que foi colocada a mais dentro do corpo de prova, aquele contato de água dissolvida com água dissolvida, esse grão começa a escorregar. Eu tenho um pequeno micro deslocamento entre essas partículas e eu começo a ter um rearranjo da amostra que está submetida a essa sucção. Então eu começo, quando o solo começa a se movimentar, essa sucção começa a se perder, certo? E isso se reflete em variação de tensão efetiva. Eu vou acabar perdendo um pouco dessa tensão efetiva porque eu estou perdendo sucção. E ao perder tensão efetiva, eu estaria perdendo, consequentemente, resistência do solo, certo? Mas ao eu perder essa resistência, como essa argila já tinha visto cargas maiores do que essa tensão efetiva menor, que vai ser acarretada por essa dissipação dessa poropressão negativa, acaba que eu tenho um processo de pré-adensamento ocorrendo também. E o material mais pré-adensado ele acaba sendo mais resistente. Então essa perda de tensão efetiva acaba sendo compensada por essa tensão de pré-adensamento que acaba acontecendo no solo, né, por esse rearranjo da estrutura. Mas tudo isso interfere. Quanto mais significante for esse processo ou não, mais ele vai interferir ou não. Então, esse é um problema
no ensaio 1. É um problema de quando eu desconfiguro o material lá do campo, eu tiro ele do seu estado original, tento sacar ele, levo as tensões totais a zero e depois rompo esse material sem nenhum tratamento. Uma outra condição, né, que tem que ser observada, que influencia no valor de SU que nós adotaríamos em um projeto, seria a condição que esse material está submetido lá no campo num processo de ruptura. Então imaginem vocês, né, que eu coloco este aterro sobre o solo mole e vou romper esse solo mole. Esse aqui é o nosso círculo de ruptura. Tá? Então esta amostra que está exatamente embaixo do aterro, o que está acontecendo? Ela está sendo carregada aqui. Ó. É o ensaio traxial, eu estou com ele confinado por tensões horizontais e a tensão vertical vai aumentando. Ou seja, então eu tenho um ensaio de compressão, ensaio do estado ativo, né? A ruptura do estado ativo. Se eu observar o solo que está aqui no meio do círculo, o que está acontecendo? Ó, essa massa está se deslocando em relação à de baixo. Opa, então aqui não tem uma compressão traxial. Aqui eu tenho um cisalhamento direto, simples. Né? Nós vimos lá, cisalhamento direto. Um plano se deslocando em relação ao outro, e esse plano é o plano horizontal, que está sendo forçado aqui pelo círculo de ruptura que está ocorrendo. E por fim, ó, do solo que está mais próximo, que eu tenho aquela, lembra lá da figura anterior que eu tinha aqui um recalque na crista e uma elevação no pé do aterro. Por quê? Porque esta massa está subindo e esta fica. Então, na verdade, a tensão horizontal aqui que vai ser aumentada. Então, isso é um ensaio de extensão. É uma ruptura no seu estado passivo. Então, este gráfico aqui nos mostra a relação do SU com a tensão efetiva em campo. Se eu fizer esta relação, tentar obter essa relação através desses diferentes ensaios em laboratório, eu vou observar que essa relação vai ser diferente para cada um dos ensaios. A relação do ensaio de extensão ele é menor do que para o ensaio de compressão, que porventura é o maior, né? E o do cisalhamento direto é um valor aqui intermediário. Bom, e o que eu faço agora? Qual é o SU que eu pego? Qual a relação que eu adoto? Adoto da compressão simples, da compressão, desculpa, cisalhamento direto ou do extensão? Geralmente a gente adota o da compressão, certo? Mas também é possível, né, e até desejável que se leve em consideração esses três comportamentos, talvez até utilizando um valor médio em função desses ensaios. Mas o recado que eu queria dar é isso, né? Dependendo do ensaio que vocês utilizarem para estimar essa resistência não drenada, ela vai ser influenciada apenas pelo tipo de ruptura que ela está tendo, né? Por essa anisotropia no processo de cisalhamento que ela tem lá no campo. Velocidade do carregamento. Bom, isso é muito importante. As argilas dependem de quão rápido ou lento é o seu carregamento. Eu não estou falando do caso assim, se eu deixei adensar o solo, ele ganha resistência. Não, estou falando de eu colocar esta carga numa velocidade mais alta ou mais devagar, ou seja, velocidade com que eu submeto esse material à ruptura. Então, quanto mais lento for o carregamento, menor é o SU. Vejam que estranho, né? Geralmente a gente poderia pensar assim, não, se eu botar a carga bem devagar, o solo vai conseguir, né, se acomodar e sentir essa carga, né? Então ele não vai romper. Se eu botar a carga muito rápido, ele vai levar lá um susto e vai romper. Não, a argila, o pensamento é completamente contrário. Quanto mais lento, menor é o SU. Se vocês olharem esse gráfico aqui na direita, ó, observe se eu colocar um carregamento, ó, em 8 dias, carregando esse material até a ruptura. E se eu colocar aqui, ó, meio-dia, a velocidade de carregamento, percebam que no ensaio que é carregado mais rápido,
a minha tensão desviadora é maior do que colocado no ensaio mais lento. Ou seja, colocar a carga bem devagar para não romper a argila gera uma resistência menor. Por que isso, né? A explicação física é a própria mobilidade desses íons de água que acaba provocando micro deslocamento entre as partículas e gerando uma redução, então, desse atrito, né, do contato da água dissolvida com a outra água dissolvida. E quando a gente fala em coesão, lembrem lá, né, que a partícula tem cargas negativas e positivas, né? Ela se une lá, tem ainda uma película de água dissolvida, e aí essa película toca na outra película do grão. E é essa atração, né, iônica que eu tenho entre as partículas, que quando carregada eu tenho essa, que eu chamo de cola, né, para vencer essa união das partículas. Mas na verdade a resistência da argila é do contato, também é do atrito. Só que é do atrito da água com a água. Então se eu coloco uma carga muito rápida, quem vai governar esse processo de ruptura é essa quebra, né, dessas ligações. Por isso da cola, da coesão. Agora, se eu coloco a carga muito lenta, eu vou acabar acontecendo o quê? Essas partículas têm tempo de deslizar umas sobre as outras e começarem a perder essa tensão efetiva do contato do grão com grão, ou da água dissolvida com água dissolvida, né? Então eu tenho tempo de mobilizar esses íons de água, tem o tempo desses microdeslocamentos acabam reduzindo a tensão efetiva. E por isso que eu perco tensão efetiva, ou eu perco resistência, quanto mais lento for o meu carregamento. Bom, aí, isso que eu acabei de falar agora, para vocês pode estar pensando assim, né? Bom, foi desconstruído tudo que eu tinha entendido até agora, porque eu tinha entendido que o material, quando carregado, se ele tivesse tempo para adensar, ele ganhava resistência. Está falando isso desde lá das outras videoaulas. Quanto mais tempo o material tem para adensar, mais resistência ele vai ter. Bom, a gente olha aqui para o lado. Ó. Se eu colocar um aterro lá no campo, então aquela história assim, se eu colocar um aterro todo de uma vez só e não romper, eu posso não me preocupar, porque daqui por diante o solo só ganha resistência. Então, levando isso para a câmera, eu posso pensar o seguinte, ó, qual é o efeito do tempo após a construção de um aterro sobre o solo mole, né? Bom, o que eu disse para vocês até agora é que se eu colocasse o aterro e não rompesse lá no primeiro mês, não seria ali depois, ao longo do tempo, ele está adensando, se pondo por pressões que ele ia romper, né? Então, isso tem um pouco de verdade, não mentir para vocês, isso é verdade, porque à medida que o material vai adensando, ele vai ganhando tensão efetiva, ele vai ganhando resistência. Mas bem no início do carregamento, eu posso ser traído. Por quê? Olhem esse gráfico aqui embaixo. Então esse é o coeficiente de segurança do solo, ou seja, ele é função da tensão exaliante que eu tenho no campo e em função da resistência no drenado do solo. Quanto menor a resistência, maior o meu fator de segurança. Então, quando eu coloco o aterro, né, e esse aterro lá é colocado de forma lenta, ele vai, né, carregando o solo vai lá tendo esses micro deslocamentos, e à medida que os dias vão passando, esse material vai perdendo SU, em função disso que nós vimos aqui, ó, da mobilidade dos íons, que provocam esses micro deslocamentos. Eu vou tendo perda de tensão efetiva em função disso. Mas junto com isso, o processo de adensamento também começa a ocorrer. E o processo de adensamento também começa a forçar as partículas a fecharem vazios e retomarem esses contatos. Então, eu vou começar a ter um aumento de resistência. Então, percebam que em função do carregamento lento, eu vou ter aqui no início, ó, nos primeiros dias, eu vou ter uma redução desse SU.
Mas quando o adensamento começa a ocorrer, ó, eu vou ter um aumento do SU com o tempo. Então, na verdade, nos primeiros dias ali tem que ter muita atenção. Mas depois dos primeiros dias pode ficar tranquilo que aí o adensamento começa a governar esse acréscimo de tensão efetiva. E aí só aumenta com o tempo. Então, o que eu falei continua sendo verdade. Só cuidem no começo, nos primeiros dias, que eu acabo tendo, em função da velocidade desse carregamento, uma perda de SU no comecinho, que começa rapidamente a ser compensada pelo adensamento do solo. Tá? Comportamento frente a diferentes tipos de ensaios. Nós já falamos um pouco disso ao longo aqui da videoaula, mas vamos dar uma relembrada, né? Então, o ensaio de compressão simples não é o mais indicado para esse tipo de solos argilosos. Tá? O efeito da amostragem, da estocagem, acaba afetando muito a redução do valor do SU, como a gente conversou agora há pouco. E são ensaios muito rápidos, né? Então, com um ensaio mais rápido, eu acabo tendo mascarado aí um valor de SU superior ao esperado. Nos ensaios UU, também tem essas desvantagens de amostrar estocamento, etc. Mas eu posso fazer um ensaio mais lento e tenho a vantagem de poder aplicar a tensão confinante. Já os ensaios CU são os mais indicados. Né? Por quê? Porque eu permito um reconfinamento. Inclusive, eu posso compensar esses efeitos de amostragem e estocagem que nós falamos, né? Da perda de tensão efetiva em função dessa dissipação da poropressão negativa que é gerada dentro do corpo de prova, e isso mudaria as tensões efetivas. O que eu posso fazer no ensaio CU? Eu posso calcular essa tensão efetiva que tinha lá no campo e adensar ele com essa tensão. Então, se eu perdi aqui essa tensão efetiva por esses processos da amostragem e estocagem, eu reponho, eu recoloco esse solo nesse estado de tensão que ele tinha lá no campo, e aí coleto o verdadeiro SU sem influência desses parâmetros. O ensaio CU também me permite a determinação da razão de resistência, como nós vimos, que nos permite estimar o SU aí frente a diferentes estados de tensões propostos. Inclusive lá no campo, conhecendo as tensões efetivas do campo, eu consigo estimar o SU ao longo da profundidade dessa camada. Este ensaio também me permite a avaliação do efeito do adensamento anisotrópico em condições de carregamento ativo e passivo. Ou seja, eu posso ou colocar um ensaio isotrópico e carregar ele, ou um estado anisotrópico, ou seja, eu mantenho constante σ1 e vou reduzindo σ3, simulando um estado passivo. Então, posso simular os dois estados. Então, com certeza, o ensaio C1 em laboratório é o ensaio mais versátil para se trabalhar com argila. Mas o ensaio UU, geralmente, na prática de engenharia, por ser um ensaio muito rápido e fornecer um parâmetro, uma característica mais direta do comportamento do solo em campo, não que o CU não forneça, mas o U ele representaria, né, esse comportamento do campo de forma rápida, ele acaba também sendo muito utilizado nos projetos de engenharia. Tá? Mas, com certeza, o CU é o mais versátil, nos permite entender melhor o comportamento não drenado das argilas. Um outro ensaio muito importante é o ensaio da palheta. Né? A gente já conversou sobre a palheta nas videoaulas de ensaio de campo. Né? A palheta é um ensaio que eu aplico através de um torquímetro, né? Lá em cima. Eu aplico um torque e meço esse torque gerado para que essas palhetas, né, cisalhem o solo num plano vertical. Então, eu vou lá, aplico essas voltas, meço no torquímetro quanto de torque foi necessário para essa palheta cisalhar o solo. E aí eu consigo calcular o SU através do torque medido e o diâmetro dessa palheta que foi girada. Né? Se vocês quiserem mais detalhes do ensaio, né, voltem lá na videoaula dos ensaios de campo para lembrar bem procedimentos do ensaio e etc. Mas é o ensaio de campo mais versátil e que tem a
a medida mais direta dessa grandeza de resistência não drenada. Por quê? Porque ela pega o estado de tensões em campo, sem perturbação de amostragem, de estocagem, sem tensões octaédricas, própria pressão negativa. Eu vou olhar esses áreas do solo em campo, numa condição não drenada, na condição de estrutura e tensão efetiva que o material tem em campo. Então é o melhor ensaio para medir SU. Como vantagem também eu tenho simplicidade, economia e rapidez. É muito mais fácil eu levar o equipamento para o campo e cravar uma paleta do que eu retirar uma amostra, preparar essa amostra para o transporte, estocar, retirar o solo de dentro do tubo, preparar uma amostra para o ensaio traxial, fazer uma campanha de ensaios. Muito mais fácil levar o equipamento, cravar e girar lá e medir o torque. É uma grandeza melhor, digamos assim, né? Porque muitas vezes é difícil nós coletarmos amostras para levar para o laboratório. O legal é ter os dois, né? Poder confrontar o ensaio U com a paleta e aí conseguir entender bem o comportamento desse solo. Um dos problemas do ensaio U é a velocidade do carregamento. Dependendo, como a velocidade é padronizada por norma, ela independe do tipo de argila. E o SU, né, essa velocidade de carregamento, ela vai acabar também. Nós já sabemos que quanto mais rápido o ensaio, maior o SU. Mas o quão maior esse SU é em função da velocidade depende da plasticidade desse material. Então aqui eu tenho um ensaio de campo, né, onde eu tenho aqui sendo aplicado o torque, e uma célula de torque que tá, nesse caso está lá embaixo, medindo o torque. Aqui está a nossa paleta de campo, protegida aqui com a luva. E aqui no lado direito eu tenho uma mini paleta de laboratório, né, onde a gente faz diretamente no tubo de amostragem, nós fazemos o ensaio de uma mini paleta de laboratório. O princípio é o mesmo, o que vai mudar aqui é o tamanho do diâmetro. Ambos os ensaios têm o objetivo de medir o torque necessário para romper essa amostra. Aqui, obviamente, nós não temos um tubo Shelby, né? Um tubo plástico, foi uma amostra apenas com um experimento que foi feito, mas vale aqui a ilustração. Bom, eu estava falando agora há pouco do problema da velocidade do ensaio de campo, né, da paleta. Então, quanto mais rápido este ensaio, maior vai ser o valor do SU. E isso é função direta da plasticidade do material. Então tem uma proposta do Bierro que corrige o valor obtido no ensaio do Vani por um parâmetro μ. E esse μ é função do IP, que representa quão plástico ou não é este material. Então eu vou pegar a plasticidade do solo e através desse gráfico aqui eu vou tocar na curva e com a curva eu vou pegar o valor do μ para corrigir, e aí sim esse valor do Vani corrigido do μ vai me dar um SU que eu vou utilizar lá no meu projeto. Então percebam que se eu tenho uma argila muito plástica, esse valor obtido no Vani ele tem que ser reduzido, porque a velocidade está dando valor maior do que deveria dar. Então, reduzo o valor do SU. Agora, se a plasticidade é pequena, o efeito é o contrário. Eu posso até aumentar o valor do projeto em relação ao SU medido no campo. Bom, então falamos do ensaio U, falamos um pouco de CU também, né? Mas falamos da paleta, e agora vamos falar um pouco das correlações, né? Então existem equações empíricas obtidas através de estudos, né? Tanto em campo como em laboratório, que nos permitem estimar o valor do SU em função de equações propostas. Então a primeira equação proposta aqui pelo Skempton, o Skempton fez uma série de avaliações de diferentes amostras de solo em função do valor do IP dessas argilas e a razão de resistência, que é a tensão efetiva lá no campo e o valor de SU medido. E ele propõe que essa razão de resistência é igual a um 0,11 mais 0,037 vezes o IP da argila.
Lembrando que o IP, né, pessoal, é lá através da subtração dos limites de Etterberg. Limite de liquidez e limite de plasticidade. Um no ensaio de rolinho de plasticidade e o liquidez no ensaio de Casagrande, que eu traçava o gráfico e pegava lá a correspondente de umidade, né, para o valor de 25 golpes, 25 golpes. Né? Bom, uma outra correlação é a correlação do Bierro, também é a mesma coisa. O Bierro foi lá, fez uma série de investigações, avaliou o comportamento da argila em função do IP, pegou várias amostras, fez uma nuvem de pontos, extrapolou uma curva e propôs uma equação onde é possível obter a razão de resistência em função do IP. O Mesri, por exemplo, pegou lá a retroanálise de diversos ateus rompidos e comparou a resistência do SU do projeto com o SU medido na paleta e propôs a seguinte relação, tá? Com um valor aí independente do IP. Ele propôs que a razão de resistência era um valor de 0,22 apenas, ou seja, conhecendo a tensão do campo, efetiva do campo no ponto de análise, eu multiplico por 0,22 e obtenho a resistência não drenada no meu solo. Tá? E o LED, por fim, né, também tem uma razão de resistência proposta aqui, onde o valor de 0,23 mais ou menos 0,4, ou seja, ou é 0,27 ou é 0,19, que multiplicam um ACR e um valor de M, né, onde ele propôs um valor de M de 0,8. Então, como eu falei para vocês, essas são algumas propostas, não são as únicas. A literatura está cheia de propostas de correlações para a estimativa de SU, que vocês devem escolher a melhor, que se adeque melhor lá ao comportamento do solo que vocês estão trabalhando. Então é sempre legal a gente confrontar essas equações empíricas, essas correlações, com valores de ensaios e aí decidir qual o valor de SU vai ser utilizado para o projeto. Espero que tenham gostado da videoaula. Até uma próxima videoaula e bons estudos.